Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco daquilo que eu mais gosto, que é a leitura. E estamos com o desafio das obras da UFO. E esse desafio das obras da UFO inclui diversas leituras com gêneros literários diferenciados e autores de períodos diferenciados. Mas no final desse momento todo, nós vamos fazer um paralelo entre todas as obras. A proposta é trabalhar cada um dos livros, fazendo uma leitura compartilhada e uma leitura crítica, colocando os aspectos literários para que cada um possa acompanhar com o objetivo pedagógico da prova nesse momento. Então, eu quero comentar as obras relacionadas aos gêneros literários e a proposta de cada obra. Quero começar com uma obra, A Moratória. Essa obra, ela é uma obra do Jorge de Andrade e trata-se de uma obra do gênero dramático ou teatral. Então, quando uma banca escolhe obras de temática que se aproximam, porém de gêneros diferenciados, nós precisamos ter o domínio do gênero literário. Então, quais são os aspectos do gênero dramático ou teatral? Quais são as personagens? Qual é a proposta do Jorge de Andrade com esse livro? O que vem a ser, inclusive, a moratória? Isso você vai ver no vídeo relacionado a esse livro. Então, a primeira obra é uma obra do gênero dramático ou teatral. Claro, né? Um dos poetas, considerado o poeta mais completo da nossa literatura, é o Carlos Drummond de Andrade, considerado pela crítica como um dos seus melhores livros, A Rosa do Povo. O Drummond, encaixando o Drummond em um período temporal, ele encaixa na segunda geração modernista, o que não exclui as características da modernidade, porque em Drummond nós percebemos o clássico e nós percebemos a modernidade no âmbito da palavra segundo a perspectiva literária. Então, do verso livre ao verso, com a preocupação formal, com o ritmo e com a rima. E será que a rosa é realmente do povo? Então nós vamos trabalhar esse livro com esse olhar, né? Vemos toda a perspectiva literária desse livro. Agora nós vamos para as prosas. Nós temos o Cortiço, obra-prima do século XIX, uma obra que temporalmente encaixa no período naturalista, o período realista naturalista, uma obra com grandes perspectivas das teorias científicas e que a gente vai fazer uma abordagem das personagens, do grupo, porque aqui nós temos que observar as máximas desse período, né? Que é o determinismo social e toda a perspectiva do Cortiço, do João Romão, do Miranda e assim por diante. Então nós vamos observar que a perspectiva também, né, se a gente analisar das figuras femininas, Bertoleza, Rita Baiana, né, e assim por diante, a Pombinha. Então nós vamos olhar esse livro pensando nessa perspectiva e vamos fazer um roteiro de leitura acompanhando os períodos e a postura de cada personagem, né? João Romão no início, no crescimento e na perspectiva dele. E depois, né, nós vamos observar a perspectiva de Miranda. Bom, uma obra encantadora, né? É a obra Retratos de Carolina. É uma obra da Lígia Bojunga, que na verdade ela vai colocar os retratos de Carolina dos 6 anos até os 29 anos. Uma obra em 2 partes, narrativa, fotográfica, e é uma obra que na verdade tem um momento da segunda parte que é magnífico, em que a personagem se encontra com a sua criadora. É que nós temos a criação, a criadora e o que ela criou. E essa perspectiva desse questionamento, né? Por que você me deu esse destino? Por que você me deu essas emoções? Por que eu só tive um encontro? Por quê? Então, nós vamos ver também essa obra Retratos de Carolina, que é uma obra narrativa dividida em 2 partes, com a metalinguagem e com algumas perspectivas fascinantes. Agora, sinceramente, não dá pra gente deixar esse livro. Sabe, esse livro, a gente começa a leitura e a gente fica assim, estático
com algumas cenas de violência, com preconceito, mas a personagem protagonista, a que escreve esse livro, ela nos deixa uma condição de como suportar toda aquela dor, mas ao mesmo tempo é uma personagem que representa uma superação. Diante de toda a violência, diante de todo o preconceito, ela vai, depois de 40 anos, né, mostrar a sua superação. E uma coisa que eu acho incrível é a primeira carta, em que ela começa dizendo: é melhor você nunca contar para ninguém, só para Deus. Isso mataria sua mãe. Então os ouvidos de Deus estão abertos para qualquer história. Então para Ele nós podemos contar, porque realmente são cenas muito fortes, né? De violência, de sofrimento, de dor, mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva incrível que é a superação. E é tão interessante que as cartas são sempre assim: querido Deus, querido Deus. E quando chega no momento em que agora ela não está mais incomunicável, é o momento que ela comunica. Ela então vai aportar-se à sua irmã, né? Querida Nete. E aí ela vai escrever a carta para sua irmã. E outra coisa muito interessante é a carta final, que é uma carta em que ela já fala com a irmã. E nessa carta, né, depois na última carta, é muito linda, porque querido Deus, queridas estrelas, queridas árvores, querido céu, querida gente, querido tudo, querido Deus. Então, pensando nessa perspectiva das obras e pensando nessa perspectiva local, nós queremos começar com a obra do Carlos Drummond de Andrade. Quando a gente fala de um livro, tudo que está posto nesse livro é importante. Então, o que está colocado no livro A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, é extremamente importante, inclusive o que está posto aqui. Então, aqui nós temos uma referência em que diz que o livro foi publicado em 1945, no período em que Drummond se aproximou de Carlos Prestes e flertou com o comunismo. A Rosa do Povo é um livro politicamente mais explícito do poeta. É um depoimento lírico. Quando a gente fala do gênero lírico ou poético, tem algumas especificidades próprias do gênero lírico ou poético. Então, quanto à estrutura, como que é a organização, gente? Como é que é uma organização do gênero lírico ou poético? O gênero lírico ou poético ele é escrito em versos. Cada linha é um verso. A reunião desses versos nós chamamos de estrofes. A combinação de sons no final nós chamamos de rima. Mas há também um ritmo. E esse ritmo, ele é proposital. Esse ritmo, ele não acontece do nada. Então, veja bem, quero colocar uma questão para vocês, antes da gente se apropriar do livro, que a minha leitura não substitui a sua. Que, na verdade, você precisa fazer a leitura para você se apropriar realmente do que o livro traz. A Rosa do Povo, ela ocupa uma perspectiva central na obra do Drummond. E esse livro, publicado em 45, é claro que ele vai falar de guerra, que ele vai falar dos afetos, que é um livro que tem uma postura temática diversificada do Drummond. E quando nós abrimos o livro, o primeiro poema do livro, nessa publicação que eu estou usando, é Áporo. Gente, Áporo, o que é isso? Da onde vem esse nome? Esse nome é o nome dado a um inseto que perfura, que faz buracos. Esse nome também é dado para uma flor. Então, na verdade, quando nós pensamos em Áporo, ele começa o poema dizendo: um inseto cava, sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis o que o labirinto, ou razão mistério, presta, se desata. Em verdade, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Porque Áporo também diz orquídea. Então olha que poema incrível. Nós temos 4 estrofes.
as 2 primeiras estrofes com 4 versos, as 2 últimas estrofes com 3 versos, ou melhor dizendo, trata-se de um soneto. Porque, na verdade, um poeta ele tem a liberdade ou usar a forma fixa, que é o soneto, ou usar a forma completamente livre, sem determinação do tamanho dos versos e sem determinação de uma forma fixa. Como a gente vai ver em Carta a Stalingrado. Carta a Stalingrado, nós podemos observar que trata-se de um poema narrativo. E é um poema narrativo com as estrofes delineadas. A primeira estrofe, por exemplo, nós temos alguns versos, a segunda estrofe, mas não há uma perspectiva do mesmo número de versos em todas as estrofes. Então, veja bem, quando a gente volta ao primeiro poema, quando você olha que dá para você fazer a palavra inseto com S-E em todo o poema, e você percebe o E e o S no poema, e que ele fala de um labirinto, em que ele fala de um mistério, em que ele usa uma pergunta retórica. Que fazer, exausto, em um país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? É interessante que o Drummond, ele também coloca sempre a riqueza do seu estado. Quando fala de Minas Gerais, né, ele fala do minério, ele fala da riqueza do seu estado, ele fala também daquilo que tem afligido a sua alma nesse momento. Eis o labirinto. Então ele está dizendo, eis a razão do labirinto e eis a razão desse mistério. Anti-euclidiana. Então interessante, aqui a gente tem um neologismo. O que vem a ser um neologismo? É uma criação de uma nova palavra. Te lembra quem? Euclides da Cunha. Quem foi Euclides da Cunha? Euclides da Cunha foi o grande autor da obra Os Sertões, que vai falar de estado de guerra, que vai para escrever e mandar para o jornal sobre o que estava acontecendo ali. E depois, quando ele volta, nós temos a publicação de Os Sertões. E em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Por quê? Porque o livro Sertões nós temos a parte da terra em que ele vai colocar justamente a sequidão, em que ele tenta explicar o porquê de uma região de seca. E na verdade aqui é em verde, e aqui é uma orquídea, por isso anti-euclidiana. E aí nós temos então o início do livro A Rosa do Povo. O primeiro poema é a consideração do poema. Então aqui a professora vai falar de um tema importante do Drummond, que é falar da própria poesia, que é o metapoema. Então ele já começa o poema dizendo o quê? Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. O céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indefasáveis. Por quê? Porque depende da relação das palavras. Porque a poesia é isso. A poesia é a escolha das palavras feitas pelo poeta. E o poeta escolhe essas palavras, esse é o trabalho do poeta. Então, na verdade, não é uma obrigatoriedade, ele escolhe essas palavras, ele cria novas palavras. E aqui as palavras são personificadas porque elas verdadeiramente saltam, elas se beijam, elas se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho, elas formam um desenho, são puras, ao mesmo tempo são largas, autênticas. E ao falar dessa palavra e ao construir essa ideia da própria poesia, uma lição de poesia no poema Consideração do Poema, a segunda estrofe é muito interessante, porque ele já começa com o intertexto da própria poesia dele, do Drummond, quando ele diz uma pedra no meio do caminho. Quem não lembra desse poema? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei das minhas retinas cansadas que tinha uma pedra no meio do caminho. Então ele começa com um intertexto citando um dos seus poemas. Ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus, de todo orgulho, de toda precisão, e incorporam ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius, sua mais límpida elegia. Interessante, né? Vinícius, do período do Drummond,
da segunda geração poética, porém Vinícius, ele compõe a corrente espiritualista. Vinícius também é da denúncia social, mas Vinícius é o poeta dos sentimentos, das emoções. Então, a elegia, o que vem a ser uma elegia, gente? O que é uma elegia? É um poema fúnebre, é um poema que você faz homenagem, mas homenagem falando da dor, da tristeza. Então ele diz, furto a Vinícius sua mais límpida elegia, bebo em Murilo Mendes. Quem não conhece Murilo Mendes? Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, compõem a segunda geração poética. E ao mesmo tempo que ele diz que Neruda me dê sua gravata chamejante, me perco em Apolinari, adeus Mayakovsky. Mayakovsky, uma referência para nós do futurismo, da modernidade, das metáforas, né, incompreensíveis. Grande poeta Mayakovsky, um poeta da minha preferência. Acho incrível esse poema, até porque ele cita Mayakovsky. São todos os meus irmãos. Não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Incrível, né? Como Drummond termina aqui dizendo são todos os meus irmãos. Por quê? Porque aqui ele se considera, ele começa com ele, né? Ele começa uma pedra no meio do caminho, ou apenas um rastro, não importa. Estes são poetas meus. Ele está dizendo que são seus esses poetas. Faz uma referência incrível a esses poetas e termina dizendo que não é simplesmente um jornal, que não é simplesmente a fala do cotidiano, que não é simplesmente a fala do dia a dia, mas é toda a vida que joguei. E então é toda a vida do Drummond. Esses poemas, então primeiro esses poetas são meus. Na terceira estrofe, estes poemas são meus. É minha terra e é ainda mais do que ela. É qualquer homem, ao meio-dia, em qualquer praça. É lanterna, é qualquer estalagem, se ainda há. Então aqui, professora, eu gostaria de terminar para falar uma coisa com vocês aqui. Parar aqui a estrofe, está na metade da terceira estrofe. Mas a professora gostaria de comentar algo com vocês. É qualquer homem, é meio-dia, é qualquer praça. O Drummond fala muito dessa questão do cotidiano, do dia a dia. O próprio Drummond um dia disse o quê? O tempo presente é a minha matéria. A vida presente é a minha matéria. Então, na verdade, quando ele diz aqui a lanterna, o meio-dia, quer dizer o dia a dia, o cotidiano, e agora ele vem com uma pergunta impressionante. Há mortos? Há mercados? Há doenças? Se tem, é tudo meu. Ser explosivo sem fronteiras. Por que falsa mesquinhez me rasgaria? Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo é ainda um sinal, perdido embora, da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Então, que coisa impressionante, né? Quando a gente fala dessa realidade da década de 30, 40, que se há mortos, a mesquinhez, o comércio. É interessante que o Drummond vai falar muito dessa questão materialista, dessa questão comercial, da condição humana como simples matéria. Então, ele termina o poema com uma estrofe que eu acho magnífica. E tem um verso que, sinceramente, gente, é um verso muito profundo nesse poema, quando ele diz, o povo, meu poema, te atravessa. Será que o poema do Drummond realmente atravessa o povo? Nesse momento, né, de Brasil, o poema dele atravessa o povo? Já agora te sigo a toda parte, e te desejo e te perco, estou completo. Me destino, me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme, tão fiel, tão uma lâmina, o povo, meu poema te atravessa. E aí ele em seguida vai com a procura da poesia, que também é um metapoema, e nós temos A Flor e a Náusea, que é um dos poemas famosíssimos do Drummond, e que fala de tantos crimes na terra, que fala... Há críticos que chegam a dizer que nesse poema nós temos todas as temáticas desse livro,
que quando a gente lê esse poema é como se nós estivéssemos apropriando de toda a temática desse livro. Porque ele fala, preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Drummond também trabalha muito cromatismo, trabalha muito essa coisa das cores. Então nós vemos, por exemplo, aqui nesse livro, A Morte do Leiteiro, em que a gente tem o branco do leite, em que a gente tem o sangue. Então, na verdade, o rósea do amanhecer. Então, quando Drummond fala da noite, em muitas perspectivas é o medo, é a insegurança. E quando ele fala da aurora, já é a esperança. E tem um verso dele que eu acho incrível, a relação bíblica, quando ele fala assim, havemos de amanhecer. Porque na primeira parte ele fala de dor, de sofrimento, de morte. A noite escureceu tudo. Então não há mais remédio, os suicidas tinham razão. Mas ao mesmo tempo ele diz, havemos de amanhecer, ou seja, vamos ter esperança. E biblicamente falando, a gente tem um verso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, voltando à Flor e à Náusea, ele fala de melancolia, ele fala que devo seguir então até o enjoo. Na Flor e a Náusea, ele fala dos tempos, das alucinações. Em vão me tento explicar, os muros são surdos, vomitar o tédio, crimes na terra, perdoar esses crimes. E aí ele usa um refrão interessante, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, que chamavam anarquista, é uma referência dele, né? Porém meu ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou poucos uma esperança mínima. Mas aqui ele vai tratar de uma esperança, apesar de tudo isso, apesar dos crimes, apesar de ser um anarquista no seu tempo, de ter tido problemas no colégio, como ele mesmo disse, usando uma paródia com o livro Iracema, muito além daquela serra onde azul o horizonte nasceu Iracema, e ele diz o quê? Muito além daquela serra existe um colégio sem doçura. Mas ao mesmo tempo ele diz que esse apelido tinha uma notoriedade. Então, olha só, que era o apelido de anarquista. E diante de toda essa realidade, uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço, tráfico, uma flor ainda desbotada ilude. A polícia rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Incrível, né? E aí nós temos uma estrofe em que ele diz, agora retomando a atitude dele, sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânicos. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, furou o tédio, o nojo e o ódio. Então ela conseguiu furar tudo isso e conseguiu nascer. Então por isso há esperança. O Carrego Comigo, mas eu gostaria de comentar que ele também faz uma homenagem ao poeta, né? Mário de Andrade. Então nós temos alguns poemas em que ele faz homenagem. Carta a Stalingrado é um poema também importante. O poema que ele fala sobre a América. Sou apenas um homem pequenino à beira de um rio, né? Vejo as águas que passam e não compreendo. Passa a mão na cabeça que vai embranquecer. Então, na verdade, e os poemas que são impressionantes também que ele coloca aqui, é justamente um poema que eu gosto muito, por causa do ritmo que ele trabalha com esse poema, né? O Caso do Vestido. Então, na verdade, é um poema com uma elaboração tão tremenda, porque ele vai usar, nesse Caso do Vestido, ele vai usar um ritmo, e esse ritmo, um poema narrativo, né, que ele coloca o ritmo, deixe-me localizá-lo aqui. Então,
O Caso do Vestido é um poema impactante porque eu vejo assim, muitas mulheres nesse poema, muitas mulheres brasileiras nesse poema, porque é um poema, gente, com as estrofes todas com 2 versos, versos dísticos. Então, na verdade, essas estrofes, o Caso do Vestido, começa com um diálogo muito impertigante, interessante. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? E a resposta da mãe também é muito mais interessante. Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. O ritmo é tão incrível que essa dona que passou, como que a mãe vai depois colocar. Essa dona que passou, olha só, ela simplesmente vai, deixa o vestido com essa mãe, e quando essa dona vai embora, o que acontece? Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho e já na ponta da estrada, o que acontece? A dona se foi e o pai voltou. E era um pai o quê? No mesmo ritmo. E era um pai que dava grande paz e um sentimento esquisito, de que tudo foi um sonho. Vestido não há, nem nada, minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. Olha o ritmo, gente, parece que a gente escuta o pai subindo a escada. Olha o ritmo das palavras. Vosso pai subindo a escada, vosso pai subindo a escada. Então o pai se enamorou dessa dona. E quando ela diz assim, e vosso pai me deixou só com vosso berço. Então vocês imaginam a linguagem poética. E ela tentou tudo da morte, essa mãe, e não conseguiu, né? E não conseguiu. E aí ela vai então continuar a vida, né? E ela simplesmente fez toda, a dona chega depois para ela e diz que passou pela mesma situação. E que fez toda a sorte de dengo. E que não adiantou. Que se cortou com canivete, que atirou no sumidouro, que bebeu fel e gasolina, rezou 200 Ave Maria, mas que nada adiantou. E aí há uma pergunta muito interessante. Quede pezinhos descalços, com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho. E já na ponta da estrada, vosso pai aparecia. Vocês observaram que a professora fez questão de citar Quede, porque é a presença da oralidade. E um outro poema também muito interessante, que é colocado aqui, que a gente vai ver, porque não dá para a professora trabalhar os 55 poemas, né? Que ele fala com o amigo Mário de Andrade, fala com o homem do povo, Charlie Chaplin, faz uma homenagem ao Charlie Chaplin. E a gente sabe que o Drummond, ele liderou a revista em Minas. E bem naquela época da efervescência da modernidade, junto com Mário de Andrade. E daí, o que a gente vai perceber? Para o Mário de Andrade, ele vai colocar dizendo que, olha só, o meu amigo era de tal modo extraordinário, cabia numa só carta. Esperava-me na esquina e já um poste depois ia descendo o Amazonas. Gente, é tanto intertexto que o Drummond utiliza. É uma riqueza tão grande, porque a gente sabe que o Mário de Andrade, o livro Macunaíma, fala de personagens relacionados à região amazônica. Então, veja bem, tinha coletes de música, a gente sabe que ele era formado em piano, que ele ajudou na criação do Museu dos Sons, do Museu do Som. Então, nós podemos observar que uma das pesquisas do Mário foi justamente como folclorista, e aí ele vai falar de mangue, de seringal, vai falar de Brasis. Não foi esse o grande estudo do Mário de Andrade? Não foi tudo isso que o Mário de Andrade fez? Então realmente é um poema muito rico, que não é só um poema que eu vou fazer uma homenagem a um amigo, simplesmente cantar o que eu gosto, os sentimentos, mas ao mesmo tempo ele fala da máxima poética, narrativa de Mário de Andrade. Daqui a 20 anos farei teu poema e te cantarei
com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas confundidas esvairão seu mel. Então, nós observamos que ele vai falar de Minas, do Rio Grande do Sul, que ele vai falar dos diversos lugares que representam o Brasil. Mário de Andrade, grande poeta moderno, da Semana da Arte Moderna, em São Paulo, né? E concentrou ali, né? O desejo de não conversar é, sobretudo, uma pausa oca de além de todo vinagre. E a homenagem a Charlie Chaplin, e ao mesmo tempo a gente observa, né, a morte no avião. Quando a gente começa a ler esse livro, a gente começa a pensar o quanto que esse livro ainda é atual. Porque quando nós paramos para pensar, o poeta escolhe o seu túmulo, e aí ele vai citando Troia, Helena, né? Quando nós percebemos a fragilidade. O que é a fragilidade? Este verso apenas um arabesco, em torno de elemento essencial e inatingível. Nós temos aqui um poema com 2 estrofes, um poema narrativo. Fogem nuvens, verão, passam aves, navios, ondas, e teu rosto é quase um espelho, onde brincam em certo movimento. No mais, desejo explicar múltiplas palavras em feixes. Tem sempre a própria palavra, tem sempre a escolha da palavra, o explicar da palavra. E uma outra questão que, professora, eu gostaria de comentar com vocês, é um poema que também me fala muito, que é A Morte do Leiteiro, porque, na verdade, nesse poema há uma preocupação com a propriedade, não há uma preocupação com o homem. Então, morre o leiteiro, mas não tem problema, a propriedade está salva, e é isso que interessa. Então, nós vimos um livro carregado de lirismo, um livro que vai do formal à liberdade de expressão, ao uso dos versos livres, um poema que fala dos últimos dias, quase a terra há de comer, mas não coma já. Um livro que fala do cotidiano daquela década, com carta a Stalingrado, no país dos Andrades, né? Que Andrades, hein? Nós podemos colocar aqui, no país dos Andrades. Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade. Olha, eu quero concluir o comentário dessa aula dizendo que não podemos deixar escapar o alcance temático do Drummond. Quero sugerir que vocês leiam os poemas e coloquem qual é esse alcance temático. Se é o erotismo, se é o cotidiano, se é a família, se é a personalidade, se é a violência e a história, né? Ou qual que é o alcance temático do poema que você está lendo. E eu quero terminar com um poema que eu acho que é muito para nós, desse período que nós estamos vivendo, que é Consolo na Praia. Vamos, não chores, a infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve, à sombra de um mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. Esse é um poema para você, para essa época que a gente está vivendo. Quer dizer, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. E é tão interessante quando ele fala, mas o coração continua. Então nós temos um poema com 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes. Cada estrofe com 4 versos cada uma. E é tão interessante, perdida, a gente tem uma combinação, uma repetição ao lado da outra. Quero concluir dizendo para você não esquecer que o Drummond usa muitas anáforas, usa muitas figuras de linguagem, as metáforas, as personificações, mas a repetição no início faz um desenho meio no modelo de Taz Eliot. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou,
mas o coração continua. E não esqueça que nós teremos um próximo vídeo com a próxima obra, que é a Moratória, né, que é do Jorge de Andrade. Até lá!